Vocês estão enxergando a apresentação? Não. Agora eu tô. Tá? Então, beleza. Tô. Qualquer coisa vocês me avisam daí. Vocês estão me vendo? Sim. Porque eu não estou me vendo, então não sei o que está acontecendo, mas se vocês veem, beleza. Não sei o que acontece hoje. Eu acho que atualizou aqui o programa, porque no meu celular mesmo tá diferente. Ali você ali em cima ali, ó. É, Perto. agora que eu. É, esse Meet é bem complicado, né? Toda vez que a gente abre é uma surpresa. A professora também não é tão tecnológica assim, né? Agora, na pandemia, todo mundo tem que ser tecnológico. Então, pessoal, tem só vocês duas meninas, mas já deu o horário. Acho que eu vou esperar só mais um pouquinho, porque eu tô gravando, né? Bem-vinda, Patrícia, Fernanda, tudo bem? Meninas, eu vou começar então. Boa noite, tá? Eu preciso saber se vocês estão enxergando o trabalho, a apresentação. Se vocês estão me escutando e se vocês estão enxergando a apresentação. Relam- Relampejando? Ai, que bom, chuva, né? Tomara, né, meninas? Então vamos lá. Eu vou passando o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem no microfone, porque eu não tô aqui nessa página do Meet, eu tô lá no Word, tá? Então eu vou ficar entrando e saindo para ver quem está pedindo permissão para participar da nossa aula. E aí eu não consigo ver a mensagem aqui. Aí vocês me chamem pelo microfone, tá? Se parar de escutar, se não entendeu, beleza? Pessoal, vamos lá então em relação à etapa, né? Então, nós estamos aqui, né? Na 13, na 14 e na 15. Então, na aula passada, a gente comentou sobre descrição do município, descrição da propriedade croquis e potencialidade da propriedade. Essas são as etapas, né, que nós temos que seguir para a construção do PPJ, né? Aí, aqui, a professora colocou as normas, né, da BNT, essas normas a professora pegou o documento da escola, da EFA, né? E só um momento que eu vou permitir um aluno, é a Dani, tudo bem, Dani? Boa noite. Então, nós vamos falar hoje sobre as etapas de elementos textuais, como a gente já tinha começado a falar da aula passada da revisão. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Semana passada a gente viu esse conteúdo todo aqui, e 13, hoje a gente vai ver o 13, o 14 e o 15, e só vai ficar depois para a gente ver o 16, 17, 18, 19.
Então, tá indo rápido, gente, tá? Tá passando. Então, a gente vai conseguir já terminar, né, essa parte teórica aqui, a gente poder entender e terminar nosso projeto. Então, tá tranquilo, tá? Então, o que que a professora queria que vocês entendessem? Segundo as normas da BNT, é dividido o pré-projeto, né, nos elementos textuais, né? Vamos lembrar que a gente está falando de textual, de não textual, de textual, então é a parte da introdução, desenvolvimento e conclusão. Como na aula passada nós falamos de introdução, né? Hoje a gente vai falar do desenvolvimento, né? Que a introdução a gente já falou. Então, é a parte principal do seu projeto, é o desenvolvimento. Só um momento. Então, seja bem-vindo. Então, vamos lá, né? Então, qual que é a parte do desenvolvimento que diz a norma da ABNT segundo a escola, né? Então, é a exposição principal do projeto, né, do tema de vocês. É dividido em seções, subseções, né? Conforme a abordagem do tema da questão. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa parte? Porque eu coloquei aqui essa parte da norma? Porque contempla a fundamentação teórica, então a revisão que vocês já estão fazendo, né? A metodologia, a análise dos resultados e discussões, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre. Então, é a partir das normas e das etapas da BNT que nós vamos desenvolver o nosso trabalho, certo? Hoje a gente vai falar quanto à metodologia, gente. Então, assim, é um assunto bem que deixa todo mundo um pouco nervoso, né, em relação ao projeto de pesquisa, quando a gente chega nessa parte de metodologia. Então, ela está dentro do desenvolvimento, né? Por isso que eu estou falando dela hoje. Então, para abordar a metodologia, a gente vai fazer aspectos conceituais sobre a metodologia e a classificação metodológica, né? Que meu professor colocou aqui no Word. Por exemplo, a gente vai classificar a pesquisa metodológica que a gente vai usar dentro do nosso projeto. Então, a gente vai conseguir discernir se eu estou usando um, se eu estou usando o outro, ou escolher qual que eu vou usar, qual que eu quero usar, né? Que é o mais importante. Então, por que usar a metodologia? Por que é tão importante usar essa metodologia, né? Então, a professora colocou ali, ela é necessária para ver se a sua pesquisa é verificável. Então, quem vai dizer se ela é verificável, se ela é garantida, né? Que é correto, que é verídico, não é, na verdade, o professor ou quem estiver sendo a banca, né? É a própria metodologia que vocês utilizarem, que vai dizer que sim, que é verdade, que é verídico, que o autor sim está correto, que ele pesquisou corretamente, né? Então, quem vai verificar é a metodologia que a gente escolher, que vocês escolherem, né, para estar utilizando dentro do projeto. Então, gente, será que essa metodologia ela é obrigatória? Então, vocês como alunos, será que eu devo utilizar a metodologia no meu PJ? Então, assim, é dever do aluno utilizar a metodologia, né? Porque é a metodologia que dá o caráter científico ao projeto, né? Então, não existe norma, por exemplo, assim, se você pegar lá nas normas da BNT, adequadas à escola nesse momento, a EFA que nós estamos utilizando, né? Não existe norma da BNT dizendo o tipo da metodologia que eu vou utilizar, né? Ela está citando, como a professora colocou ali, que ela está dentro do desenvolvimento a ser seguido, mas ela não diz uma metodologia específica a seguir. Então, professora, como é que eu vou saber? Como eu vou fazer a minha metodologia? Então, essa é a nossa questão hoje, né? Então, não existe norma, então cada um trabalha com a metodologia escolhida. Mas então, professora, qual metodologia? Existem várias e várias, gente. Aí eu separei 5 passos, 5 metodologias mais utilizadas, tá? Nos trabalhos,
que aí vocês podem estar entendendo e utilizando, tá? Aonde pôr a metodologia no meu trabalho? Então, aonde eu vou colocar essa metodologia, professora? Eu não estou entendendo, né? Então, geralmente a gente utiliza na introdução, resumindo um pouco dessa metodologia. Na introdução, geralmente a gente usa como descrevendo qual metodologia eu vou usar, não entra em detalhes. Mas assim, gente, vocês não precisam estar colocando na introdução, porque eu estou explicando em caráter conteúdo para vocês saberem, vocês têm, né, nos próximos anos uma TCC pela frente também. Então, aqui, quando a gente utiliza na introdução, resumindo, a gente faz muito em artigo científico, em tese, em dissertação. Então, no PPJ, não precisa colocar na introdução. Porém, eu preciso colocar ela no meu projeto, né? Em alguma parte. Qual parte? Então, vai ser na análise de resultado e discussão, que está dentro do desenvolvimento, né? Se a gente pegar lá em cima, ali para frente no Word corrido ali, vocês vão ver que o desenvolvimento, então, vai ter a introdução, referencial teórico, análise, resultado, discussão, né? Então, eu vou colocar dentro desse desenvolvimento, né? Então, eu posso colocar detalhadamente na análise e resultado de discussão. Detalhadamente o que, professora? A minha metodologia que eu vou utilizar. Então, eu não posso só citar qual eu estou utilizando, eu tenho que colocar os animais que estou utilizando, quantos animais tem na minha propriedade, qual é a produção da propriedade. Então, eu tenho que descrever detalhadamente essa metodologia que eu vou estar utilizando, ok? Então, agora eu vou explicar para vocês quais são os 5 passos que nós vamos seguir para facilmente, então, escrever e utilizar essa metodologia, ok? É muito, gente, complicado o professor falar para vocês assim, faça a metodologia, que alguns professores, né, em muitas faculdades, em muitas escolas, acaba chamando a metodologia de material e método, né? É uma metodologia que eu estou seguindo. Vocês estão me escutando? Sim, tá escutando sim. Ah, então beleza. Então vamos lá. Então, ela é feita por 5 vias, gente, 5 processos. Então, no meio tem a metodologia científica, certo? Então, eu tenho a via de procedimento dessa metodologia, via do método que eu vou estar utilizando, via de abordagem que eu vou estar fazendo no meu projeto, via do objetivo da metodologia que eu vou estar usando e via finalidade. Então, são esses 5 passos que eu preciso entender e definir para mim seguir a minha metodologia dentro do meu PPJ. Ok? Então, vamos lá. Deixa a professora baixar. Então, passo número #1, né? Que a gente precisa deixar um pouquinho mais felizes aqui. Então, definir qual e quanto a finalidade do seu trabalho. Então, o primeiro passo, lembra ali em cima, ó. Deixa a professora voltar. Finalidade, né? Então, a gente vai começar por ela. Então, definir quanto a finalidade do trabalho. Então, qual a finalidade do trabalho? Ela pode ser básica, gente, ela pode ser aplicada, né? Então, qual que é a diferença, professora? Na básica, o trabalho, gente, ele nada vai ser mais do que aprofundar o científico sobre aquele tema. Então, o trabalho na metodologia básica, né, da finalidade básica, ele não vai ter ambição de resolver alguma situação prática, né? Ele não vai interferir no mundo real. Ele só vai aprofundar conhecimento científico sobre o tema. Isso eu faço com o quê, gente? Eu faço com a minha revisão literária, né? Com o meu referencial literário, ok? Já na aplicada, é a pesquisa que você procura desenvolver algum conhecimento na prática.
Geralmente, a gente utiliza EC em tese, em dissertação, né? Então, você irá desenvolver o conhecimento que seja aplicado, não só na teoria, né? Então, preciso desenvolver um conhecimento científico que eu vou deixar lá no meu trabalho, mas que eu não fique só reproduzindo o conhecimento que alguém fez, né? Mas que eu reproduza esse conhecimento para colocar em prática, né? Então, nós temos a metodologia básica, lembra lá da primeira? Então, básica e aplicada. Então, na básica, gente, eu posso ter a pura e eu posso ter a estratégica. Então, qual que eu vou utilizar, né? Então, a pura, gente, é aquela que tem interesse em aprofundar o assunto somente, né? Então, estou aprofundando o conhecimento no meu tema. Eu estou utilizando referencial teórico e citações para aprofundar meu conhecimento no meu tema, né? E a estratégica é aquela que você pesquisa com o intuito de avançar na pesquisa, né? Por exemplo, eu consegui de deixar uma sementinha para um próximo pesquisador poder utilizar seu trabalho, desenvolver um assunto, né? Então, você vai lá e você avança nessa pesquisa, você não só reproduz conhecimento que o outro fez, você avança na pesquisa e dentro do seu trabalho você deixa lá esse avanço seu para desenvolver um assunto que o outro vai poder utilizar o seu trabalho. É muito legal isso, né? A gente poder fazer isso no trabalho. Qual é o passe #2, então, né? Quanto aos objetivos, né, da metodologia. Então, vamos lá. A pesquisa, ela pode ser quanto aos objetivos, né? Explicativa, descritiva ou exploratória, né? Então, como vai ser a minha pesquisa descritiva, se eu optar por ela, né? Então, é aquela pesquisa baseada em assuntos teóricos, referencial teórico, revisão, que eu estou tirando do livro, do artigo, da tese, da dissertação, que eu estou lendo e guardando lá para mim poder ter as minhas citações. Então, que tem um referencial teórico. Qual é a pesquisa exploratória, então, né? É quando, além de fazer essa parte do referencial teórico, você vai procurar identificar melhor fazendo uma sondagem sobre algum fato. Então, por exemplo, a professora colocou aqui, né? Como, por exemplo, quando você vai explorar a campo com questionário de pesquisa. Aqui tem um porém, gente, que eu tenho que lembrar vocês. Quando a gente fala a campo, porque a gente é da área de campo, né? Da natureza, né? Então, quando a gente fala campo aqui, nesse caso, eu não estou falando a campo, eu ir no campo em si. Porém, como nós somos da área do campo, eu posso estar aplicando o meu questionário de pesquisa a campo. Então, assim, eu quero mudar, eu estou trabalhando com produção de leite. Eu tenho funcionários nessa fazenda, ou produção de corte, né, de gado de corte. Eu tenho funcionários. Eu quero ver como que eles se comportam com o manejo do gado. Eu quero ver como eles se comportam com a ordenha, na hora da ordenha. Como eles levam esse animal para a ordenha, né? Como eles fazem o pré-ordenha, o pós-ordenha, como eles devolvem esse animal para a pastagem. Então, eu quero fazer essa pesquisa com o pessoal da propriedade. Então, eu posso fazer um questionário de pesquisa e aplicar para essas pessoas, tá? Então, você vai fazer o questionário e aplicar para as pessoas, né? Ou ainda quando você vai coletar dados, né, que não estejam no artigo científico trabalhado. Então, não é naquele artigo que você está pegando seu referencial teórico, mas você está coletando dado de outra realidade dentro da propriedade que você está fazendo. Então, você está fazendo uma pesquisa exploratória, ok?
Prof, eu posso utilizar os dois? Você pode, né? Você pode ter a pesquisa descritiva, mais a pesquisa exploratória, tranquilamente. Você pode fazer o referencial teórico e aplicar o questionário, né? Na medida do que for o seu tema, então, para você verificar os dados daquilo que você precisa verificar, seja bem-estar animal na produção de leite, na ordenha, sanidade, profilaxia, qualidade do leite, né? Seja bem-estar animal do gado de corte, seja bem-estar animal no meu aviário, né? Em relação ao ambiente, clima, genética da ave. Então, eu posso utilizar os dois, tá? Minha pesquisa descritiva mais a minha pesquisa exploratória. Vamos ao terceiro passo, então, hashtag, né? Olha como tá rápido, a gente já tá no terceiro passo, né? Então, definir a abordagem, né, da minha metodologia. Qual vai ser a minha abordagem? O que é abordagem, né? Então, ali embaixo a professora colocou, é a forma que você vai utilizar as informações que você vai utilizar na sua pesquisa. Então, eu posso fazer isso de que forma? Da forma qualitativa, da forma quantitativa ou da forma quali-quantitativa, né? Então, qual é a forma qualitativa, professora? É quando o autor é a peça-chave da pesquisa. Por quê, gente? Porque ele analisa criteriosamente os dados coletados. Então, essa é a forma qualitativa, tá? Então, ela vai valorizar a pesquisa, né? Então, ou seja, uma análise valorativa, né? Que você vai ler e interpretar para chegar em suas conclusões. Eu também posso estar utilizando a quantitativa, né? Que busca encontrar uma verdade exata. Então, aqui a gente fala que, por exemplo, matemática, modelos matemáticos, gente, estatísticos, quando a gente fala em ciência, a gente fala que a ciência não é exata, certo? Mas aqui, quando a gente fala em metodologia quantitativa, nós estamos buscando uma verdade exata. Então, para isso, a gente vai utilizar métodos matemáticos e estatísticos, né? Só que eu tenho que avisar que não vai ser o caso de vocês agora. Poderia ser, né? A gente tivesse começado desde o começo do ano, a gente poderia estar buscando uma verdade exata, a gente poderia estar utilizando métodos matemáticos, a gente poderia estar rodando uma estatística, a gente poderia estar verificando a verdade exata, né? Só que agora, com o tempo, não é possível fazer essa quantitativa, tá? Mas eu posso, só um momento. Mas eu posso, gente, estar utilizando o quali quantitativo, que são as duas abordagens. Então, eu vou fazer uma abordagem qualitativa, né? E eu vou fazer uma abordagem quantitativa, quando é possível, quando eu tenho tempo, quando, né, para rodar esses modelos matemáticos, esses métodos estatísticos, né? Então, eu posso fazer essas duas abordagens para mim retirar uma conclusão dessas abordagens, ok? Então, ou seja, você vai analisar as informações qualitativo. Você vai usar modelos matemáticos, que não é o nosso caso, mas quantitativos, né? Então, você pode estar utilizando o primeiro junto e o segundo no seu projeto. Porém, nós não temos tempo hábil para utilizar os quantitativos, tá? Então, nós vamos utilizar qualitativo, ok? Só um momento. Tá, e aí um aluno me mandou uma mensagem no WhatsApp, por isso que eu fui verificar. Então, estamos já no quarto passo, gente, que é o método, né? Qual vai ser o meu método da minha metodologia? Então, eu tenho 4 caminhos, né? Que eu posso estar fazendo. Eu posso estar fazendo pelo método indutivo, eu posso estar fazendo pelo método dedutivo
Eu posso estar fazendo pelo método dialético e eu posso estar fazendo pelo método hipotético dedutivo, né? Cada nome, mas assim, é bem tranquilo, tá? Então, o método indutivo. Então, é analisar os casos específicos e, a partir daí, reproduzir as suas conclusões gerais, né? Eu coloquei um exemplo muito fácil de vocês entenderem. Por exemplo, estudo o macaco, estudo o cachorro, estudo o cavalo, né? Ora, se o macaco, o cachorro, o cavalo tem coração, todos são mamíferos, né? Posso dizer que o mamífero tem coração. Então, o quê? Disse que estudo o macaco, disse que estudo o cachorro, disse que estudo o cavalo. Que todos são mamíferos, constatei no meu estudo, né? Então, eu posso dizer a minha reprodução, né? Que os mamíferos têm coração, né? Então, métodos dedutivos, né? Eu vou fazer uma análise de uma situação genérica e, a partir daí, vou deduzir como são os casos específicos. Esse é o método dedutivo. Então, faço análise da situação, a partir da minha análise, deduzo quais são os casos específicos. Então, um exemplo muito utilizado de método dedutivo, gente, é o nas ciências naturais, que é a nossa área. Então, por exemplo, eu utilizei para vocês verem como é simples. Sabemos que todas as frutas têm sementes. Sabemos também que uvas e laranjas são frutas. Ora, se todas as frutas têm sementes, logo laranja e uvas têm sementes. Então, o que? Eu estou partindo do pressuposto que frutas têm sementes, que uva e laranja são frutas, e se são frutas, têm semente, né? Porque eu estudei laranjas e uvas, ok? O método dialético, gente, ele não é mais muito utilizado, tá? Ele tá meio esquecidão, assim, né? Por quê? Porque eu preciso de teses e dissertações, né, das minhas citações, que divergem entre si. Então, ali eu coloquei um exemplo, estudando a tese do não, né? Então, eu faço uma ponderação entre as duas e crio uma síntese sobre essa ponderação. Geralmente, a gente utiliza isso, pessoal, já no doutorado, né? Então, assim, você precisa ter pelo menos a indução do mestrado para você produzir esse método. Por quê? Porque você produz ciência. Então, assim, não é o nosso caso agora, ok? Aí a gente tem também o hipotético dedutivo, né? Que vai ser o hipotético junto com o dedutivo. Então, você vai escolher um problema. Vocês escolheram o problema. Então, o problema aqui, posso utilizar o tema, né? Você estabelece a hipótese em cima desse tema. A hipótese, lembra que a professora falou que estava bem ligada com o objetivo, né? Se eu consigo alcançar os objetivos, eu desenvolvo também a minha meta, né? Para solucionar o problema. Então, a partir daí, desenvolve uma pesquisa para ver se é verdade, né? Se ela vai ser confirmada ou refutada, se ela vai ser verdadeira ou falsa. É um método que a gente usa da tentativa e erro, né? Hipotético dedutivo. Então, se você tem um problema de pesquisa e se você tem um objetivo com uma hipótese, você vai usar essa hipótese para ver se ela é verdadeira ou falsa. Como vocês não podem aplicar no modelo matemático e na estatística, vocês vão aplicar esse método como vocês acham? Através da literatura, né? A gente vai verificar se essa hipótese é verdadeira ou errada através da literatura, ok? E o quinto último passo, gente, que é o procedimento, né? Quais são os meus procedimentos? Eu tenho o procedimento bibliográfico, eu tenho estudo de caso, eu tenho documental, eu tenho levantamento e eu tenho experimental. Vamos começar pelo experimental. Então, a pesquisa de laboratório, gente, é quando você faz um experimento, né?
Uma análise, você vai literalmente para o laboratório, então você testa algo. Então, você tem, por exemplo, lá, o desenvolvimento. Por exemplo, eu estou testando a qualidade do leite, né? Naquelas vacas com pico de lactação. Só um momento. Deixa eu voltar. E aí eu testo 4 vacas com 4 tratamentos e eu deixo uma vaca como testemunha. Então, eu estou fazendo um experimento, estou testando uma estatística, né? Eu tenho uma testemunha sem tratamentos e eu tenho 4 vacas com tratamento. Ai, professora, como que eu vou fazer esses tratamentos? Então, eu posso estar utilizando algum tipo de alimentação, uma dieta, né, com exigência nutricional para a produção de leite, junto com profilaxia e sanidade, pré e pós-DIPEM, né? Então, eu posso estar utilizando vários experimentos, tratamentos, a gente chama, né, para essas vacas, e uma vaca vai ser testemunha. O mesmo acontece, gente, em relação ao gado de corte, quando eu quero analisar, né, estou analisando, vou pegar uma testemunha, 4, gente, é pouco, então, assim, eu tenho ao acaso, né, e inteiramente casualizado na minha estatística. Então, quando a gente usa a gente utiliza mais animais, né? Mas assim, é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Só que o que acontece? A gente não vai mais conseguir fazer o experimental, que seria bem legal, mas é por causa do tempo hábil mesmo. A gente não tem tempo mais para o experimental. Ah, professora, mas quando eu aplico o experimental, não é um artigo científico, não é uma dissertação, não é uma tese. Gente, metodologia, como a norma da BNT não diz qual é específica, como eu tenho um projeto de pesquisa, eu posso aplicar o método experimental, né? Ainda mais na nossa área animal, ele é muito bem-vindo, né? Para a gente conseguir discutir ciência, para a gente conseguir produzir ciência. Então, o problema agora é que a gente não tem tempo para aplicar o experimental, né? Então, eu só estou citando para vocês como seria o experimental, para vocês saberem, tá? Então, a gente tem também um método de levantamento, né? Então, vai levantar informações a campo, né? Então, que nem a professora citou, o a campo não seria só ir a campo, né? Porque aqui o levantamento eu utilizo em outras áreas também, né? Então, eu posso aplicar o questionário, que eu quero levantar dados, né? Então, aquele questionário que a professora comentou, eu posso estar aplicando, né? Nas pessoas, mas ele não vai ter citação, porque eu estou aplicando esse questionário. Mas eu posso estar utilizando ele dentro do meu projeto de pesquisa, tá? Eu vou ter o documental, né? Que é quando você vai citar no teu trabalho textos que você leu, mas sem ser citações. Aí, então eu posso citar tudo. Não, aqui eu estou falando, gente, especificamente em leis, em documentos e estatísticas, tá? Daí o bibliográfico, que é o mais utilizado, né, que vocês estão utilizando, que é utilizado 100% na construção de TCC, de projeto de pesquisa, né, que é basicamente ler a sua coletânea de revisão literária e você retirar dali as citações do seu trabalho, que é o que vocês estão fazendo, né? E em relação ao estudo de caso, gente, que eu posso estar aplicando também no meu PPJ, estudo de caso. A gente fazia estudo de caso na graduação. Então, a gente pegava uma propriedade, estudava ela, por exemplo, a gente melhorava ela em 10 anos a produção. Então, era muito legal. A gente pegava ela, definia, fazia metodologia, fazia uma revisão literária, desenvolvimento, né? Aí fazia análise e resultado. Então, a gente fazia um resultado, gente, que aumentava a produção. Fosse de carne, fosse de leite, fosse de corte, de poedeira, né? De mel, de peixe. Então, a gente aumentaria essa produção, fazia em 10 anos,
quanto em 10 anos eu iria ganhar na produção de leite, na qualidade do leite, na reprodução, porque a gente sabe que quando a gente tem produção de leite, ela anda do lado com a reprodução do rebanho. Porque o interessante é eu ter o pico de lactação, né? E eu só consigo esse pico, gente, depois que ela teve bezerro, né? Então, assim, eu preciso que ela emprenhe, eu preciso que ela reproduza, para mim poder ter os picos de lactação, porque o interessante é o pico, é onde eu vou produzir mais leite. Então, eu preciso que o rebanho entre num processo equilibrado, né? De reprodução e pico de lactação. Então, eu tenho todo um processo, manejo sanitário em relação a isso, né? Então, eu tenho a reprodução, seco a vaca, vou para o pico de lactação e depois ela começa de novo a trabalhar no ciclo reprodutivo, né? Então, ela é um animal de produção. Então, eu produzo através da reprodução dela, com a melhor genética, com o melhor ambiente, com a melhor alimentação, com a melhor sanidade, uma boa, excelente qualidade do leite, ok? Pessoal, em relação à metodologia, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Não quis. Deixa eu parar aqui que eu quero colocar uma outra coisa para vocês observarem. Primeiro, eu quero saber se vocês entenderam essa parte da metodologia. Podem participar da aula, gente. Podem colocar se vocês entenderam ou não. Vocês estão me escutando, gente? Entendeu, Fernanda? Que bom, Dani. Você também, Daniel. Que bom que vocês entenderam. Agora vocês já podem montar a metodologia de vocês, né? Esther também. É legal, gente, quando a gente propõe uma metodologia, a gente entender, né, essa metodologia, não ler lá como uma etapa, uma norma que vocês têm que cumprir, não sabe de onde vem, nem pé, nem cabeça, né? O caminho é poder é que nem você falou, Dani, mais ou menos entender para que o caminho tenha uma luz lá no fim do túnel, ok? Em relação a isso, a metodologia, deixa eu pegar aqui para vocês bem rapidinho. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Aqui. Eu só vou mostrar o projeto para vocês porque eu quero mostrar o exemplo para vocês da metodologia, tá? Deixa eu colocar aqui na aula. Acho que eu tenho que cancelar. Aqui. Vocês estão enxergando? Vocês têm que responder. Sim, então tá. Vamos lá. Esse aqui é a minha dissertação. Eu só quero mostrar o exemplo a vocês como eu fiz a minha metodologia. Vou chegar lá, calma. Como a gente tem que citar lá, né? Como que eu faço? Porque eu sei que fica perdido mesmo, tá, gente? Não é fácil escrever, não. Espera aí que ela é grandinha. Já chego lá onde eu quero chegar. O resumo vocês não vão precisar fazer, né? Isso é só em artigo, em TCC, em dissertação, em tese. E que eu acho que eu cheguei. Aqui. A professora descreveu como material e método. Por quê? Porque era a norma, então, da minha faculdade, da minha instituição, ok? Mas material e método também é metodologia. Também está dentro do desenvolvimento do trabalho, tá? Então, aqui eu utilizei como experimento, foi conduzido em condições de campo.
vocês não têm um experimento, porque vocês não vão ter a parte experimental, porque a professora explicou que vocês não têm tempo hábil para isso, né? Para rodar essa estatística, para fazer as análises. Então, vocês não vão precisar colocar o experimento foi conduzido em condições de campo, tá? Mas vocês podem colocar a propriedade, né? Aqui no caso eu utilizei uma propriedade produtora de feno da região, né? No município que eu nasci, lá em Marechal, né? Pode colocar as coordenadas geográficas, pode colocar longitude, latitude, altitude, da onde você vai estar fazendo, né? Da tua propriedade, né? O clima local, você pode estar colocando, deve colocar o clima local. Por quê? Porque o ambiente está dentro daquelas vias de produção do animal, né? O que que eu faço? Então, genética, sanidade, profilaxia, ambiente e alimentação, né? Então, o ambiente, o clima eu preciso citar, tá? Lá eu fiz um acompanhamento das temperaturas médias, né? Então eu rodei uma estatística. De que forma, professora? Ai, a gente coloquei um termômetro, foi todo um procedimento. Vocês não vão estar utilizando esse termômetro, mas vocês podem procurar, né? Em instituições de nome, né? Ali de clima-tempo mesmo, pessoal, e fazer as médias das temperaturas. Vocês nem precisam fazer essas médias, eles mesmos dão aqui da região, da cidade onde vocês estão falando, da onde vocês vão estar falando, tá? Então, lá, como é o sul, né? Então, variou entre 17 e 18 graus, né? Então, outro trimestre, que era verão, entre 28 e 29, né? E anualmente fica numa temperatura de 22 a 23. Então, vocês podem procurar no clima-tempo da cidade onde vocês estão falando, fazendo o projeto de vocês, e copiar lá para citar na metodologia de vocês mais ou menos as temperaturas da região, tá bom? Aqui também é muito importante, principalmente quem vai trabalhar com pastagem, né? Porque alimentação, então, assim, a precipitação, né, da região. Então, lá é um lugar que chove muito. Aqui a gente já não tem quase milímetros, né? Já faz meses, mas é legal. Aqui eu peguei da Iaparo, né? Esses dados. Então, você pode estar procurando a instituição e pegar os dados da chuva, né? Que vai ter no período ali que vocês estão analisando a propriedade, tá bom? Então, aqui ainda eu estava fazendo sobre pastagem, né? Então, coloquei durante crescimento e secagem das plantas, porque eu observei desde do plantio, né? Análise solo, plantio, o crescimento e a fenação. Então, eu acompanhei no meu trabalho isso, mas o que vocês precisam colocar, que é legal colocar, é essa análise de chuva, né? Da região. Isso basta, já torna o trabalho mais rico, tá bom? Então, só da área que eu fiz o meu experimento, então vou repetir para vocês. Vocês não vão estar fazendo experimento, mas vocês podem estar colocando sobre o tipo de solo que vocês têm na propriedade. Se vocês tiverem acesso a essa análise, né? Então, eu descrevi aqui, né, o solo. Por exemplo, lá no Paraná, a gente tem um tipo de solo, latossolo vermelho eutroférrico, né? Então, isso eu utilizei da Embrapa lá, da região sul do Paraná, do oeste do Paraná. Aqui vocês vão utilizar da região norte aqui, de Cacoal, da região onde vocês estão fazendo. Então, isso aqui não é difícil achar, tá? O solo aqui, ele é arenoso, né? Tenho que especificar bem certinho como a literatura da região indica aqui. Então, lá eu sei certo, porque eu trabalhei muito com o solo lá, então eu especifiquei aqui, tá? Então, ele tinha essas seguintes características químicas. Isso, pessoal, tem na análise de solo. Quem tem análise tem tudo isso, então é só copiar, tá? Então, pH 5,5, os macronutrientes, né? O potássio, o cálcio, o magnésio,
né? O alumínio, que é micronutriente, né? Hidrogênio mais alumínio, que é importantíssimo para o solo. Daí soma de bases, né? Quando eu vou fazer lá a minha recomendação de calagem, adubação, então eu faço a minha soma de bases. O que é a soma de bases? É os macronutrientes. Então, eu pego todos os meus macronutrientes, né? E somo eles. Então, a minha deu 9,3, tá? A minha CTC, a minha saturação, né? Então, deu 12,89, né? A minha porcentagem de matéria orgânica, 23,24. E os meus micronutrientes. Então, isso, pessoal, eu calculei e tirei da minha análise de solo. Então, o que vocês tiverem de análise de solo, vocês podem estar tirando de lá, tá? Então, ai, professora, eu vou ter que calcular tudo. Não, no máximo uma soma de bases, um CTC, né? Uma saturação de 72,15%, né? Então, é boa, né? Tá dentro do esperado. Então, é isso, é bem simples, não é calcular P2O5, sabe? Não quero que vocês façam isso. Eu quero só que vocês citem ali macro e micronutrientes, pH, que tá tudo na análise do solo, tá? Só copiar. Uma de base, você vai calcular os macronutrientes. A CTC tem a fórmula, né? E a saturação, beleza? Eu coloquei em relação ao feno que foi produzido, né? A partir de um campo, olha a pastagem. Então, o Tifton, aqui na verdade, eu trabalhei com Tifton na graduação, que é do gênero Sinodon SPC-CV, mas aqui eu fiz com o capim vaqueiro, tá? Que é um melhoramento genético do Tifton. Então, aqui eu trabalhei com o capim vaqueiro, mas os dois são do mesmo gênero. Então, em pastagem, gente, quem está trabalhando com pastagem, eu tenho que identificar qual é o gênero da minha pastagem. Por isso que não é tão legal, nesse momento, ficar citando um monte de pastagem. Porque eu tenho que citar ali na minha metodologia o meu gênero, a espécie que eu estou trabalhando, então fica bem mais fácil citar apenas aquilo ali, entendeu? E quem citou as outras coisas vai ter que citar na metodologia o que está trabalhando, tá? Daí não precisa citar outros gêneros, porque você vai estar trabalhando com a metodologia do capim vaqueiro. No caso, eu trabalhei braquiária, o que for, ok? Então, aqui implantada há 2 anos, veja quanto tempo essa pastagem está implantada, né? Aqui no meu caso, o campo da pastagem era destinado só para produção de feno, né? E ela recebia biofertilizante suíno, dejeto suíno, então tinha muito nitrogênio, o qual tornava o meu solo ainda mais fértil, né? Então, por isso, o gênero Sinodon, o capim vaqueiro e o Tifton, ele tem uma boa qualidade de proteína, só que ele precisa de um solo fértil. Por isso que lá a gente utiliza bastante esses gêneros e aqui a gente utiliza a braquiária, né? O braquiarão, a braquiária, mombaça, né? Os melhoramentos da mombaça. Por quê? Por causa do solo, né, gente? Por causa da falta de chuva, por causa do clima. Então, isso tudo conta. Deixa eu ver o que mais é. Aqui eu falei em relação ao meu experimento, das plantas, medir folha, número de perfil, da pastagem. Então, fiz tudo isso. Altura de planta, eu acompanhei, né? Então, eu media com uma régua, né? E analisava 5 pontos por parcela, né? Que eu coletava, em 10 perfis, né? E daí eu fazia o total de folhas verdes e folhas mortas. Eu contava, gente. Então, o corte do capim vaqueiro foi realizado no dia tal, que daí a partir disso eu fui para a minha outra etapa no meu experimento, né? Que eu avaliei a desidratação do capim vaqueiro. Aí eu coloquei aqui, fiz no Excel, gente, esse gráfico dos dias de crescimento do meu capim, a temperatura e a chuva, né? Então, aqui eu analisei esses 3 fatores, tá? Só um momento.
Ai, fui no errado. Isso. Aí, após o corte, né, em relação à desidratação, que permaneceu no campo, aqui ela foi mais rápida, só estou citando para vocês entenderem, tá? Não tem nada a ver com o projeto de vocês. Como formar essa metodologia? Então, aqui no caso, exposta ao sol, porque eu estou trabalhando com feno, né? Quero feno. Então, preciso fazer essa pastagem desidratar 100%, ou quase 100%, né? Num período de 28 horas. Então, o capim vaqueiro, como é melhorado do feno, do Tifton, ele desidrata mais rápido. O Tifton precisa de 42 horas quase, né? Mais de 30 horas, 35 horas. E aqui eu consegui com 28, então foi bem rápido, né? Essa questão da rapidez em desidratar tem a ver com qualidade de pastagem, né? Um monte de fatores que aqui não influencia para vocês. Mas por quê? Porque está trabalhando com pastagem. Mas quem está trabalhando com pastagem que puder citar e utilizar, que não seja da parte experimental, ok. Daí eu coloquei após o enfardamento, segui o meu experimento, a minha avaliação, qual que era o meu tema. Então, fui armazenar em 4 ambientes diferentes o feno, né? Então, peguei fardos de 45 quilos, né? 5 fardos por pilha, e armazenei em diferentes ambientes. Aí eu testei em relação à umidade, chuva, fogo, né, micro-organismo, qualidade da forragem, né, em relação à qualidade mesmo da forragem, que mais eu posso falar? Medir temperatura, tudo em relação ao clima ambiente desses fardos, em relação à qualidade nutricional desse feno, e encontrei fungos dentro dele, né? Então, esse foi o meu experimento, mas assim, a metodologia em si é como você vai citando o que você está fazendo, o que você está observando, tá? Daí já veio o resultado de discussão que não diz respeito ali ao que a gente está estudando. Beleza, gente? Eu mostrei a metodologia. Eu gostaria de saber se vocês, a partir de agora, vocês conseguem, então, montar a metodologia de vocês dentro do desenvolvimento. Deixa eu pegar as etapas lá agora. Só um pouquinho. Não é isso? É sim. Vocês estão enxergando, gente? Não, só tá vendo a sua cara, só, professora. Ai, que medo, né? E agora? Agora sim. Então tá. Então aqui a gente chegou nas nossas etapas lá, né? Então, a gente vai fazer a descrição do município. Você viu que na metodologia eu citei meu município? Vocês viram a maneira que eu citei? Então, eu fiz a descrição da propriedade que eu utilizei, então eu não fiz croquis porque eu não precisei, mas quem precisar, por exemplo, em avicultura, lá, instalação, né? Ou se fizer alguma melhoria, tanto na produção de leite ou de carne, faz o croquis, tá? Apresenta o croquis. A potencialidade dessa propriedade. Então, lembre que a professora explicou para vocês em relação ao estudo do caso, lá da metodologia, né? Quando a gente estuda, por exemplo, eu coloquei lá um objeto, tudo que for desse objeto. Quando eu estou falando de uma propriedade, gente, eu posso citar a potência dessa propriedade em relação à produção. Isso eu posso fazer tranquilamente. Eu só não posso comparar ela a outra, porque eu estou falando especificamente daquela propriedade. Mas eu devo citar a potencialidade da propriedade, tá? Depois, na outra aula, ou não sei se a gente vai ter uma outra aula, ou se eu gravo um vídeo, eu deixo para vocês.
Aí a gente vai falar sobre análise comercial do PPJ, né? Os impactos econômicos, sociais, ambientais, eu já até expliquei um pouco, gente. Em relação ambiental, né? Resíduo, dejeto, para onde que eu vou estar mandando isso, como é que eu posso fazer. Vocês viram que lá no meu projeto, minha dissertação, eu utilizava dejeto suíno, né? Para a fertilidade do solo. Então, olha só, eu utilizava um dejeto que ia ser jogado fora, né? E estou utilizando dentro da minha pastagem para melhorar a minha qualidade da pastagem. Então, isso também é muito viável e legal, né? Então, posso estar descrevendo também de que forma eu posso estar utilizando, né? Os meus recursos para implantação, então, se eu vou no banco, se eu vou pegar um empréstimo, né? Tem todos aqueles empréstimos para o produtor rural, né? Com juros baixos, com ajuda de custo. Então, eu vou procurar saber como que eu vou estar utilizando esses meus recursos para a minha implantação do meu projeto, né? Qual que é a melhoria que eu quero fazer, o que eu preciso implantar dentro da minha produção. Então, preciso saber de onde que eu vou tirar dinheiro, money, bufunfa para isso, né? Então, análise de rentabilidade, que é a última que a gente vai fazer. Então, a gente vai calcular se esse projeto, se essa produção, se essa melhoria, se essa produção de leite, se esse gado de corte, se essa ave de corte, né? Se essa produção vai ser economicamente viável, rentável, tá, gente? Isso faz também através de fórmula, vou estar mostrando para vocês. O cronograma de elaboração vocês já fizeram, a maioria, né? Tanto de elaboração como de implantação, né? A conclusão. Então, lembra que a professora falou que vocês vão utilizar citações, que vocês vão reproduzir a ideia de vocês em cima dessa revisão literária, porque vocês não vão ter a parte experimental, né? Que vocês vão usar abordagem. Lembra ali na aula de metodologia que nós falamos sobre a abordagem? Como vou utilizar, né? E de que maneira eu vou colocar no meu texto? A partir dessas abordagens, eu posso estar criando minha conclusão. Então, é a partir da minha metodologia lá, da minha abordagem. Então, eu vou criar a minha, vou reproduzir a minha conclusão em cima disso. Tá? Aqui é mais um referencial bibliográfico, junto com a parte de cima não textual, né? Não leva muito tempo. Uma dica que eu tenho para vocês, pessoal, que eu fiz na minha, porque vocês viram, é muita quantidade de autor. Eu peguei num caderno, uma folha, e eu ia anotando os autores, sabe, nessa folha. E aí, depois, para mim fazer minha revisão, ficou mais fácil, né? O meu referencial. Por quê? Porque todos os autores que vocês citarem ali no projeto precisa estar no referencial. Então, assim, eu também fazia isso, eu citava e depois eu não lembrei. Aí eu tive que imprimir tudo e ir lá com um canetão amarelo e ir anotando todos para conferir, sabe? Deu bastante trabalho. Então, se vocês pegarem o caderno e ir anotando, depois vocês colocam só em ordem alfabética e cita a referência, tá? O referencial bibliográfico. Os anexos, então, eu disse para vocês que é interessante vocês tirarem fotos da pastagem, fotos dos animais, foto da ordenha, tá? Fotos dos equipamentos, foto na hora da alimentação, na hora da ordenha, na hora do confinamento, na avicultura também, tá? Orçamentos, né? Leis, então isso tudo é como anexo, ok? Vocês têm alguma pergunta hoje, pessoal? Deixa eu ler aqui. Não. Patrícia, tá ok. Pode sair, então, por causa do tempo, tá? Tomara que chova, né? A Fernanda. Não precisa, você vai fazer com a avicultura, né, Fernanda? Teu é ave de corte, né? Não, você não, então tô confundindo. Não sei quem que é a ave de corte. Pessoal, em relação à ave de corte, é a Pati, eu preciso colocar as leis e as minhas instalações, tá?
Por isso que eu falei da implantação lá do croquis, tá? Para a gente ter uma ideia, tá? Porque se eu não tenho esse aviário, eu preciso saber a altura da parede, de coluna, cortina, não cortina, né? Eu preciso ter esses dados porque eu preciso, faz parte da produção de ave, isso, né? O clima, a temperatura. Então, assim, a produção de ave em si, ela é um pouquinho mais coordenada do que a produção de ruminante na pastagem. Por isso que eu preciso ter o manejo dessas instalações, como vai ser essa instalação, altura do pé direito, tá? Tudo isso é o tipo de telhado, tá? Sim, o croquis, sim. E assim, Fernanda, se você fizer uma melhoria na propriedade, por exemplo, não tem sala de ordenha, eu vou construir a sala de ordenha. Então, eu vou fazer um croquisinho da sala que eu vou construir, né? Porque eu não tenho lá, eu pretendo construir com azulejo, com a ordenha canalizada, tipo peixe, né? Então, eu vou ter que descrever essas instalações do meu projeto. Só por isso que é a croquis, gente. Não que todos vocês tenham que obrigatoriamente fazer croquis, tá? Cada caso é um caso, tá? Tem que analisar, tá bom? Mas da avicultura, quem não tem o aviário vai ter que mais ou menos descrever. Gente, o croquis também não é um bicho de sete cabeças, tá? Vocês podem desenhar ele primeiro num caderno com um lápis, borracha, régua, e depois vocês tentam desenhar no Word, tá? Que inserir lá objetos, colunas, você Pode até pegar consegue. do negócio de mapa lá também, professora, do celular? Pode pegar sim, Dani. Ah, tá. Você pode pegar, porque daí fica também, você pode usar o Google Maps, que fica exatamente na propriedade, né? Então, Uhum, fica até melhor, né? sim, vocês podem estar utilizando sim, é mais fácil, né? E acho que era isso, pessoal. Aí a gente vai ter outro encontro em relação às outras etapas, e praticamente a gente conseguiu revisar tudo aí, tá? Daniel, você pode sair, a aula já está acabando, sim, gente. Eu já falei com vocês. Só quero saber se alguém tem alguma dúvida ainda. Por enquanto, não, professora. Então pode estar utilizando lá, porque Dani, o Google Maps ele dá diretamente onde está a propriedade, né? Isso que é o legal lá. Mais alguma coisa, gente? A revisão tá tranquila? Estão conseguindo? Ninguém mais me procurou para te dar dúvida, então eu acho que vocês estão conseguindo, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo. Em relação à metodologia, tentei passar as mais fáceis, tá? Quem está esperando? Ah, tá bom. Dani, eu não corrigi o resto do seu ainda. Eu vou marcar aqui e vou corrigir amanhã. Corrija não, professora. Eu vou marcar aqui e vou corrigir amanhã. Mais alguém falta? Eu acho que o da Paty também, professora. Da Patrícia? Aham, se eu não me engano, ela tinha me falado. Tá, mais alguém? Já marquei aqui, Dani e Patrícia. Amanhã eu mando para vocês no e-mail, tá? Daí eu mando lá no PPJ para vocês me confirmarem, tá bom? Mas vocês viram, tá tranquilo, tá? Não precisa ficar apavorado, não, que deu tudo certo. Olha só, a gente conseguiu avançar ali nas etapas, né? A gente conseguiu entender, depois vai, sabe? Escreve tranquilamente. Aí, assim, eu mostrei ali a metodologia do meu trabalho, o meu era em pastagem. Mas vocês podem estar procurando trabalhos, metodologias do tema de vocês, como, por exemplo, ovinho de corte, ovinho de leite, avicultura,
né? Como o pessoal descreve a metodologia nessas áreas, eu acho que fica bem mais fácil para você conseguir correr ali a escrita, tá? Pode estar vendo ali como que utiliza ali, como que eles descrevem a metodologia, porque quem trabalha com pastagem descreve de uma forma, né? Já a avicultura já descreve de outra forma, mas geralmente a gente coloca aquilo, né? Procura ali no Clima Tempo, na Embrapa, né? Vai ter ali as temperaturas, né? Mais ou menos as médias anuais, vai ter o índice de chuva, né? Os milímetros. Aí, para todos, assim, a cidade onde está, procura e coloca lá, e copia e escreve, tá? Então, é simples. Então, eu fiz lá, eu usei a parte experimental, então eu tinha equipamentos que eu media, né? Então, por isso eu desenvolvi aquele gráfico, né? Mas vocês não precisam, vocês não têm tempo, vocês não estão fazendo a parte experimental, ok? Mais alguma dúvida, gente? Aproveita. Agora não. Então tá, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, eu mando e-mail que eu respondo, tá? Dani e Patrícia, amanhã eu corrijo para vocês, tá? E eu já envio no e-mail de vocês. E aí vocês me confirmam se vocês receberam essas correções, o resto delas, tá? E mete bala, pessoal. Pode falar, Professora, me André. responde no WhatsApp, na hora que acabar a aula. Oi? Não entendi, Andriele. Me responde no WhatsApp quando acabar a aula. Fui eu que mandei mensagem pra Laura. Ah, foi você? Foi. Então tá, eu respondo sim, tá? Tá Então bom. tá tranquilo, né, gente? Eu acho mesmo que vocês têm que ficar tranquilo agora. A gente colocou o pé no chão, né? A gente sabe da realidade, vai respeitar, né? De cada um a individualidade em relação ao projeto e tudo mais, mas vai dar tudo certo. Agora é só meter bala e acabar. A gente já está quase acabando ali, então não é difícil as etapas que faltam, tá? Eu vou tentar criar no Word ali uns exemplos bem fáceis quanto às outras etapas, para a gente só ver como que funciona e escrever, tá, pessoal? Então, era isso. Então, agradeço a participação, tá? Agradeço a aula. Estamos avançando, verdade, Anne? Assim, ficou uma forma mais simples, né, da gente conseguir ver o projeto. Você viu? Tem como a gente ver mais simples. Então, vamos lá, pessoal. Agora tá. Não vou falar que é fácil, que a professora sabe que é difícil, né? Mas, assim, a gente colocou o pé no chão, viu a luz no final do túnel, vamos que vamos, tá? Que vai dar tudo certo. Eu não sei se vocês preferem que eu grave o vídeo ou deixe lá com o resto das etapas, ou se vocês preferem a aula online. Vocês que veem como vocês preferem, né? Se vocês preferem a aula online das últimas etapas lá, a gente faz também. Senão, eu já gravo o vídeo e deixo lá. Vocês falem como vocês preferem, tá? Para vocês poderem avançar aí para terminar. Aula online, então tá. Daí a gente vê com a Anne, né, Anne, quando dá para encaixar. Acho que na outra semana não, pode ser na outra. Daí você vê no que é possível, né, Anne, respeitando o teu cronograma, quando a gente pode encaixar essa última etapa e depois é só correr pro abraço, gente. Ok? Sim, precisa, Anne. Mas aí eles tiram no. Podem me procurar, né? No WhatsApp, no. E também, assim, da medida do que for possível depois, quando vocês estão terminando, a gente pode fazer aula online para vocês tirarem as dúvidas. Não sei se vocês se sentem mais. Pode falar, Anne. A gente marca a aula de PPJ novamente
Mas aí os alunos precisam tirar dúvida, né? Porque eu vejo aí os professores, não é só na sua aula, não, na maioria das aulas. O professor fala, 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 e ninguém leva dúvida nenhuma anotada. No decorrer que vai fazendo o trabalho, a atividade, é importante que já vai anotando a dúvida, para na hora de dar uma aula online, tira a dúvida, não importa se é sobre o conteúdo que o professor está falando agora, se é sobre o conteúdo que foi ensinado nas videoaulas, mas o importante é que tire a dúvida, né? O objetivo da aula online é esse, é tirar a dúvida. Se tiver dúvida ainda, como é que faz, é, alguma coisa, alguma etapa aí do PPJ, mesmo que seja lá do começo, pergunta, ó, professora, eu não entendi isso, como é que eu faço isso? Aí a professora vai voltar de novo lá no começo e vai explicar. Esse é o objetivo da aula online. Eu vejo todo mundo quietinho, um pouquinho a pessoa participa. Eles estão tímidos, eu acho. Eles podem perguntar. Sim, Dani, é normal, né? A gente, conforme ir fazendo o projeto, ter dúvida, mas aí vocês podem estar perguntando, anota como a Anne, né, mencionou, e pergunta quando a gente tiver aula online, tá? Ou, geralmente, quando está escrevendo, já quer saber a dúvida ali para continuar. Então, pode estar continuando, mas anota lá o que for necessário e tira dúvida na aula, tá? Ok, Fernando. Tá bom, gente? Então, obrigado pela presença. Se nós não temos mais dúvidas hoje, né? Se vocês não têm, vocês anotem o que vocês têm. Na próxima aula, vocês participem e tirem as dúvidas, tá? Hoje a gente falou sobre metodologia, né? Qual que vocês vão estar empregando no trabalho de vocês. Claro, o conteúdo é novo ali, né? Estou mostrando para vocês, mas quem tiver dúvida, por favor, pode compartilhar, tá bom? Obrigada, então, e boa noite, pessoal.